dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Essa semana, no Falando de Coisas Boas, nós vamos pensar algumas características de alguns personagens do Natal. José, Maria e o nosso Salvador Jesus. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o retrato de Maria. Quando eu vi esse tema, eu quis muito escolhê-lo. Eu acho que eu nunca me dediquei assim a estudar um pouco sobre essa mulher que tanto tem para nos ensinar. Eu me baseei principalmente no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, que é quando o anjo Gabriel aparece a Maria e me diz, qual seria então o seu chamado, como que o nosso Salvador nasceria através da vida dessa mulher. Então eu vou colocar aqui 5 características que eu aprendi bastante com a vida dessa mulher tão especial de Deus. A primeira é que Maria amava a Deus. E essa característica é muito marcante na vida dela. Sabe, o amor de Maria por Deus foi o que fez assim ela ser escolhida para esse papel tão importante. Maria não tinha assim grandes atrativos. Pensa comigo, ela era bastante jovem, Era de uma família humilde, mas o Senhor conhecia o seu coração, sabe? E o coração dela era o seu grande tesouro. Tinha um valor incalculável. A segunda característica que eu pensei é que Maria estava disposta aos propósitos de Deus. A Bíblia relata no versículo 27 que Maria era prometida de casamento, ou seja, ela era noiva de José. E naquela época, esse estar noiva, ser comprometida, já era assim um compromisso mesmo, Então, certamente, Maria já tinha planos, já tinha sonhos, com José. E quando o anjo apareceu, ela não disse que não, ou que ela tinha uma outra desculpa, mas ela quis saber como então seria, Dando a entender que ela estava disposta a mudar os seus planos se essa fosse a vontade de Deus. A terceira característica que eu marquei aqui é que Maria tinha um coração de serva. Depois que o mensageiro de Deus contou qual seria então o seu papel no plano de Deus, as palavras dela foram as seguintes: aqui está a serva do Senhor. Em outra versão a gente encontra: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Esse é Lucas 1:38. Então percebemos aí uma disposição mesmo, em servir, em ser realmente usada nas mãos de Deus. A quarta característica é que ela era humilde, e essa me chamou bastante atenção. Ela demonstrou fazer tudo o que Deus desejava, mesmo quando obedecer significava enfrentar grandes mudanças e grandes desafios. Em nenhum momento nós vemos Maria se vangloriando ou então fazendo exigências. Pode pensar aí comigo, ela era simplesmente a escolhida para trazer vida ao Salvador do mundo. Sabe, quando a gente tá grávida, a gente faz tantas exigências engraçadas assim, sabe? Em nenhum momento a gente vê Maria querendo dizer, mas como eu tô grávida do Salvador? Como assim? Eu vou ter que ir caminhando ou então andando muitos e muitos quilômetros num animalzinho? Imagina, eu vou dar luz ao Filho de Deus, imagina eu, Fico pensando, que coração humilde foi ter nosso Salvador numa manjedoura, Acho que isso serve de lição para nós, Nesses dias em que a gente fica tão preocupado em ter sempre coisas tão esplendorosas,
sendo que Maria nos mostrou nesse momento o quanto mais importante era fazer a vontade de Deus. Bom, a quinta característica é que Maria foi uma mãe. Claro que cometeu, não sei nem se eu posso dizer erros, mas era uma mãe exemplar. A Bíblia relata que Jesus foi circuncidado, depois foi levado ao templo, conforme era uma exigência da lei de Israel. Depois, todo ano, Maria e José levavam seus filhos a Jerusalém. Então, a gente consegue ver como Maria se preocupava mesmo, né, em ensinar Jesus. Em Lucas 2:52, nós vemos Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, mostrando aí por trás o cuidado de Maria como mãe, não é? E em João 2, vemos Maria presente no primeiro milagre que Jesus fez. Eu gosto muito daquela passagem, né? Que quando o vinho acabou na festa, você consegue se lembrar? Maria foi para Jesus e falou: o vinho acabou. Bem cara de mãe, não é verdade? Em João 19:25, vemos Maria junto de Jesus ali no momento da crucificação. E esse, eu imagino que tenha sido talvez um dos momentos mais difíceis, mas ela se manteve ali, né, sabendo e confiando que aquilo era o propósito de Deus, né, que foi para aquele momento que Jesus foi enviado, né. Então, eu lembro de uma música que minha mãe cantou uma vez numa cantata e que ela falava: meu coração foi quebrado, sim, foi partido em dois. E eu posso imaginar, né, que sofrimento que foi para Maria ver o nosso Senhor sendo crucificado por amor daqueles que não mereciam, inclusive por amor de mim, de você e dela mesma. Por fim, tudo que nós conversamos aqui nessa manhã, que a nossa oração possa ser parecida com a dela. Eis aqui a sua serva, eis aí o seu servo, pedindo para que ele nos ensine a amá-lo e a servi-lo, confiando sempre para experimentarmos aquela que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas e para os nossos planos. Possamos aprender a ser assim. Deus abençoe. Até a próxima.